Salve, salve meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Vamos para a nossa pílula de história de hoje. Hoje é 3 de novembro. Não sei quem vai ganhar a eleição dos Estados Unidos. Ao contrário da nossa eleição, né, que aqui a gente tem voto eletrônico, né, já no final da noite a gente já sabe quem é o eleito, né, ou quem perdeu já reconhece, já faz discurso, né. A gente vai dormir sabendo quem vai nos governar pelos 4 anos seguintes. Lá nos Estados Unidos, pelo que eu estou vendo pela imprensa, né, parece que está muito dividido, não sabe se é o Biden, se é o Trump, né, a coisa tá é complicada, né? Mas a nossa pílula de história de hoje, né, nós vamos falar de uma coisa que aconteceu há exatos 90 anos. No dia 3 de novembro de 1930, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho de São Borja, assumia o poder no Brasil de forma oficial. Podemos dizer que no dia 3 de novembro de 1930, tá certo? Getúlio Vargas, ele assumiu o poder no Brasil, né, como chefe da Revolução Vitoriosa, revolução essa que derrotou a República Velha, revolução essa que depôs o presidente Washington Luiz e impediu Júlio Prestes, que já estava eleito para ser presidente, de assumir, né, o cargo máximo da nossa república. Né, o governo provisório, né, a intenção, né, o objetivo do governo provisório era fortalecer a revolução, né, era evitar qualquer movimentação, né, de integrantes da República Velha querendo derrubar o governo novo, né, e organizar a casa, né, depois da revolução e, né, depois teríamos eleições presidenciais. Só que o Getúlio Vargas ele foi gostando demais do poder e ele gostou tanto que ele ficou 15 anos ininterruptamente no poder, né? Mas o governo provisório, né, que se iniciou hoje, né, e inclusive hoje de manhã eu postei uma, uma imagem, né, da primeira página, né, do Correio da Manhã, que era um jornal que circulava no Rio de Janeiro, né, muito famoso, né, tinha muitos assinantes, né, tinha muita circulação, né, no Rio de Janeiro. Né, o jornal dizia, né, no dia anterior, no dia 2, que a posse do Getúlio Vargas seria às 3 da tarde. E na edição seguinte, né, o jornal praticamente se desculpou com o seu eleitor, falou, não foi 3 horas, não, foi às 4 horas que Getúlio Vargas tomou posse como chefe do governo provisório. Né, o governo provisório que durou, né, 4 anos, né, de 1930 a 1934. Aí eu te pergunto, que provisório é esse, né, que durou 4 anos? Né? Como eu falei, o Vargas, né, chegou no poder e foi gostando, né? E nesse período, né, de 1930 até 1934, né, o Congresso estava fechado, né, por conta da Revolução e depois com Vargas centralizando o poder, né, que foi uma das marcas, né, da era Vargas, essa centralização do poder nas mãos dele. Né, os partidos políticos foram extintos, né, a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, ela foi cancelada, né, anulada. Então Vargas ele governava com amplos poderes, né, ele governava a partir de decretos-lei. Né, o documento, o decreto que ele assinava tinha força de lei. Né, até porque o Congresso estava fechado, né, então não tinha poder legislativo. E nesse meio tempo, né, do governo provisório, né, nós temos, né, em 1932 a Revolução Constitucionalista, né, quando os paulistas pegaram armas contra Getúlio Vargas e exigindo uma nova Constituição. Porque os paulistas perceberam que o Vargas, né, estava governando, né, o Brasil de forma autoritária, né, impondo a sua força, né, inclusive nos estados. Né. Uma coisa interessante é que até a República Velha, né, não se falava governador de estado, se falava presidente de estado. Por isso que às vezes quando você viaja para, principalmente no Rio de Janeiro, né, tem a avenida assim, Avenida Presidente Antônio Carlos, né, ali no centro. Né, o Antônio Carlos ele era um presidente, mas não do Brasil, né, ele era presidente, ele foi presidente de Minas Gerais, né. Então os governadores, né, até 1930 eram chamados de presidentes de estado.
Então, com a Revolução de 1930, esses presidentes eles foram depostos, né, que pertenciam à República Velha, né, que pertenciam, né, à estrutura de poder que foi deposta, que foi tirada, né, do poder pela Revolução de 1930, e Getúlio Vargas, né, a partir de 3 de novembro de 1930, ele começa a nomear para cada estado brasileiro interventores, né, os interventores federais. Então esses interventores eram nomeados pelo Getúlio Vargas e, né, eles iriam governar os estados, né, para reforçar, né, o poder varguista, né, em cada estado. Né, e os paulistas eles, né, se revoltaram, né, com as nomeações, né, do Vargas, né, para os interventores. Né. Teve estado também que aceitou numa boa, né, que não teve reação, né, teve outros que já se rebelaram. Né. Aqui em Goiás, né, nós tivemos o Pedro Ludovico Teixeira como interventor federal. Né. Eu até comentei, né, no dia 24 de outubro, na pílula de história do dia 24 de outubro, que o Pedro Ludovico foi, se não o único, foi um dos únicos que, né, foi interventor durante todo o período da Era Vargas. Né. Ele saiu do poder em Goiás em 1945, quando o Getúlio Vargas foi deposto. Né. Então, né, os interventores eles tinham que, claro, né, responder ao Vargas, mas eles tinham também que cumprir algumas normas, algumas regras que estavam, né, dispostas no Código dos Interventores. Né? Então não bastava você ser um aliado do Vargas, né, você tinha que seguir as regras ali do Código, né, dos Interventores. Então, a partir de 1930, o Brasil ele entra numa nova fase. Né, o Getúlio Vargas ele assume o poder, ele vem lá do Rio Grande do Sul, lá de São Borja, né, assume o poder e ele vai fazendo várias modificações, né, não somente nessas questões políticas, né, de centralizar o poder em suas mãos, mas também na questão da economia. Né, ele vai, a partir desse momento do governo provisório, ele vai criando políticas, né, de incentivo à industrialização. Então a industrialização ela começa a acontecer de uma forma acelerada e com a ajuda do Estado nesse momento. Né? As indústrias de base elas começam a surgir. Então a economia ela começa, né, a ganhar um novo ritmo, né, com a industrialização. Só lembrando que o café, né, até 1929, né, com a crise lá nos Estados Unidos, né, o café era o nosso principal produto, né, a nossa principal atividade econômica. Né, o Brasil exportava demais da conta, né, café para os Estados Unidos, mas com a crise de 1929, né, a compra do café caiu bastante, o café desvalorizou e isso acabou provocando uma crise, né, complicada para os nossos cafeicultores. Né. O Vargas ele até tentou, né, resgatar, né, ajudar os cafeicultores, e ele percebeu que não tinha mais jeito, então ele vai investir na área da indústria. E aí que vai começar a surgir, né, de uma forma mais intensiva, né, porque já existia, né, o operariado, mas a figura do trabalhador urbano. Né, e vai ser esse trabalhador urbano que o Vargas vai abrir o coração, vai conceder os direitos trabalhistas, vai falar trabalhadores do Brasil, como ele era gaúcho, né, ele costumava dizer. Né? Então, no governo provisório nós temos isso, né? A centralização do poder na mão do Vargas, né? Os estados sendo governados por interventores federais. Só uma curiosidade, aqui em Goiânia tem ali, a Avenida Anhanguera, fica perto aqui de casa. E tem o Lago das Rosas, né? Que é um parque, né? Aqui no setor oeste, na divisa ali com o setor aeroporto, e tem uma mureta ali que foi inaugurada em 1941. E lá na placa, eu até postei uma foto aqui no meu Instagram, e lá na placa tem falando, foi inaugurado pelo interventor federal Pedro Ludovico. Né? Por que ele é chamado de interventor federal? Justamente porque ele era, né, um nomeado, né, pelo Getúlio Vargas para assumir o poder aqui em Goiás. Né. Então a gente percebe muito essa presença da Revolução de 30, dos feitos, né, do Getúlio Vargas, né, em várias cidades do Brasil. Né, por exemplo, em São Paulo tem o oposto. Né? São Paulo tem muito mais recordações da Revolução Constitucionalista. Né? 9 de julho, né, quando começou a Revolução, é nome de praça, de avenida, de monumentos, né, de recordação da Revolução. Né? Então, a Era Vargas ela marcou e muito, né, o Brasil. Né? A cara que o Brasil tem hoje, o Brasil tem até historiadores que falam, né,
que o Brasil moderno começou a partir de 1930. Né, um Brasil, né, com Estado, os órgãos, né, federais, né, inclusive o Vargas, né, ele vai criar o Ministério da Educação e da Saúde. Né, inclusive no post sobre o Carlos Drummond de Andrade, que eu postei no sábado, eu até recordo que ele trabalhou, né, no Ministério da Educação como assessor do Gustavo Capanema, que era ministro da Educação. Né? Então, o Brasil moderno, né, o Brasil que nós temos hoje em dia, a base dele começou lá no dia 3 de novembro de 1930, como diz o Correio da Manhã, né, às 16, era para ser às 15, foi às 16 horas, né, lá no Palácio do Catete. Né? Só lembrando, né, que nessa época, 1930, o Rio de Janeiro ainda era capital federal e o Getúlio Vargas assumiu o poder no Palácio do Catete. Brasília, né, o Distrito Federal, era o Rio de Janeiro, que era a capital federal, né, e onde hoje, né, o Planalto Central era apenas um quadradinho vazio no mapa. Certinho? Então, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.